Olá, gente querida. Boa noite, paz do Senhor. Que bom novamente. Estamos aqui, juntos, para proclamar, para louvar, para exaltar el nome de nosso Senhor Jesucristo. Que benção. Vamos a orar. Pai, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias una vez más. Obrigado, obrigado, obrigado por el don da vida, Pai. Obrigado en el nombre poderoso de Jesús, porque até hoje nos cuidaste, nos guardaste, nos protegiste y afastaste todo mal, Pai. En el nombre poderoso de Jesús, Dios, por todo ello, te engrandecemos, te exaltamos, te glorificamos, te bendecimos. Oh Dios del cielo, por todo ello es que te agradecemos por todo lo que tú haces. Obrigado por toda misericordia que se renovó en nos en este día. En el nombre poderoso de Jesús, Dios del cielo, que puedas estar en este día haciendo en nuestras vidas a través de tu palabra, falándonos, Dios, a cada uno de nosotros. En el nombre do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se você tem uma Bíblia, aí procure o Salmo 4. E a palavra de Deus diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Ten misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, ¿hasta cuándo tornaréis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? É Deus falando. Sabeis, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Este es el salmista que está falando. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai en un Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rostro. Mas alegria me pusiste en un coração do que a alegria deles, quando les há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, tu me faces reposar seguro. Louvado sea Deus. Quando estemos en la angustia, clamemos a Ele que Ele nos va a aliviar. Y cuando nos clamemos, tenemos que saber que Él nos ouve. Y Él nos da la paz cuando nos deitamos. Entonces, así podemos reposar seguro. Medite en el Salmo 4. En el nombre del Pai, del Filho, del Espíritu Santo. Amén. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Eu quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te oferecer.
irmãos, graça e paz. Espero que todos vocês estejam bem. Como estamos no nosso culto de oração nós te comemos, quero convidar os irmãos para a gente orar. Senhor, nosso Deus e Pai amado, obrigado, Senhor, pelo dom maravilhoso que é a vida, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu tem nos sustentado todos os dias, Pai. Tu não tem deixado faltar nada para nós, Pai. Eu te agradeço, meu Deus, tudo isso em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, a quem podemos pedir socorro nesses dias difíceis, Pai. A nossa segurança está nas Tuas mãos, Senhor. Por isso, Senhor, nesta hora, Pai, eu quero Te entregar o nosso culto de louvor e adoração a Ti, Senhor, por tudo que Tu és. Obrigado, Senhor. Graças e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Tô com saudade. Um abração para todos vocês, viu? Saudade de cada um de vocês. Eu convido os irmãos neste momento, quero compartilhar uma breve palavra, que está no livro de Salmos, Salmo de número 91, né? Salmo de número 91. Quem achou, diga amém. Quem não achou, como diz a minha esposa, escola bíblica. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro, e a sua fidelidade será o teu escudo protetor. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do teu Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o grande leão e a serpente, porque ele me ama, diz o Senhor. Eu o livrarei, eu o porei num alto refúgio, o retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, o livrarei e o glorificarei. Eu lhe darei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, que palavra linda, salmista, né? Que confiança, que coração, né, amados? Que possamos ser que nem esse salmista aqui, amados. Acreditar, confiar no Senhor, depositar toda a nossa confiança, fazer do Altíssimo a nossa morada, né? Vamos confiar, amado. Pode o mundo estar despencando, as coisas podem estar do jeito que estão hoje. Vamos confiar no Senhor, acreditar nele. Amém, amados? Um grande abraço para vocês aí. Paz e graça, tudo bem com vocês? Mais um dia, estamos na presença de Deus. Que bom que nós temos esse privilégio. Amém? Para se vocês tiverem suas Bíblias, vamos abrir no Salmo 139,
versículo 23 e 24. Vamos ler? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Guia-me, Senhor, pelo caminho da salvação. É isso que a gente sempre deve pedir. Eu sempre peço a Deus que eu tenha um coração puro. Mas sabemos que às vezes é difícil. Por isso que sempre temos que pedir a Deus para Ele nos guiar, nos fortalecer nos seus caminhos. E quando temos essa intimidade com Deus, é maravilhoso. E por isso que aqui fala, né? Senhor, sonda-me. Dele nada podemos esconder. O Senhor sonda cada coração. Muitas vezes fazemos as coisas achando que está certo, né? Achando que está tudo ok. Mas, na realidade, não está. Até aos olhos humanos, pode nos ver de maneira diferente e achar que está tudo certo. Mas a verdadeira intimidade que está dentro do nosso coração, só quem conhece é Deus. E o inimigo de Deus pode até saber o que nós falamos, o que conversamos, mas a intimidade no nosso coração, os nossos pensamentos, só Deus pode ver. Então, é isso que nós, como cristãos, devemos pedir a Deus, que Ele nos ajude e nos guie para que possamos ter a vida eterna. Amém? Agora vamos orar? Fechar nossos olhos. Oh Deus maravilhoso, obrigado por esse amor. Obrigada, Senhor, por tudo que tens feito em nossas vidas e que Tu ainda vais continuar fazendo. Obrigada, Deus, porque até aqui Tu tens nos guardado. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã. Obrigada, Senhor, pela Tua igreja, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a realmente ter um coração puro, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, que Tu sonda e conhece todos os nossos pensamentos. E muito antes, Senhor, de pedirmos algo, Senhor, Tu já sabe o que vamos pedir. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que nós temos que pedir, Senhor. Clamar por Ti, ó Deus. Sabemos, Senhor, que muitas vezes nosso coração é enganoso. Mas Tu, Senhor, tira de cada um de nós o que não Te agrada. Eu sempre Te peço, Senhor, vê se há em mim, Senhor, alguma coisa, Senhor, que não Te agrada. Que possamos fazer, Senhor, o que agrada o Teu coração. Ajuda-me, Senhor. Pela Tua misericórdia, Senhor, podemos, Senhor, fazer a Tua vontade. Deus maravilhoso, obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada pelo Teu querer em nossas vidas. Obrigada, Deus. Nesse momento, Senhor, quero Te pedir, Deus, pela vida de cada criança, Senhor. As nossas crianças, Senhor, aqui da Procasa, da Chico Mendes, Deus. Que a Tua mão possa estar estendida em cada uma delas, Senhor. Cuida de cada um dos seus familiares, Senhor.
que cada um deles, Senhor, possa te conhecer verdadeiramente, Deus. Ajuda, Senhor, que cada palavra, Senhor, que foi ensinada, Senhor, que possa permanecer em cada coraçãozinho, Deus. Livra elas de todo perigo, todo mal, Senhor. Nesse momento, Senhor, que realmente elas vivem, Senhor, tudo, Senhor, na rua, sem escola, Deus. Cuida de cada uma delas. Livra de todo mal. Abençoa, Senhor, não só as nossas crianças, mas as crianças, Senhor, dos 4 cantos da terra, Senhor. Proteja, livra, guarda, Senhor. Se alguma nesse momento, Senhor, estiver em perigo, Senhor, precisando, Senhor, da tua ajuda, socorra, Deus. Consola, pega no colo, Senhor, cada uma delas, Senhor. Oh, Deus, ajuda, Jesus. Nós te pedimos também, Senhor, por todas as nações, Senhor. Nós entregamos já, Senhor, diante de Ti, Senhor, porque só Tu, Senhor, é que pode dar a última palavra, Deus. Nós te pedimos, Senhor, que Tu continua, Senhor, guardando, livrando de todo perigo e todo mal, Senhor. Entregamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, tudo, Senhor, que ainda possa acontecer, Senhor. Nós não sabemos, Senhor, mas te pedimos, Senhor, que Tu continue nos fortalecendo e nos guardando nos Teus caminhos, Senhor. Entregamos, Senhor, tudo diante de Ti, Senhor, e que a Tua vontade se cumpra em cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz, irmãos. Hoje eu fiquei encarregada de trazer a palavra. Vou pedir para vocês orarem comigo. Senhor Deus, te dou graça, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem colocado a tua mão sobre cada um de nós, Deus. Muito obrigada, Pai, pelo teu cuidado, Deus. Senhor, eu peço entendimento, Senhor, da tua palavra. Que o Senhor dê entendimento a mim, a cada um dos meus irmãos. Que o Senhor me use, Senhor, conforme a tua vontade, Pai. Me dá sabedoria, Senhor, me dá discernimento, Senhor, para levar a tua palavra, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje está no livro de Lucas, a partir do capítulo 3. A gente vai dar uma caminhadinha aí no livro de Lucas. E eu vou falar sobre a oração. As inúmeras vezes que Jesus aparece aqui como um homem de oração. Ele aparece orando em vários outros livros da Bíblia, né? Mas eu vou falar só do livro de Lucas para a gente não precisar ficar folheando muito a Bíblia. Acharam? Então, primeiro a gente vai começar ali no capítulo 3, versículo 21. Quando Jesus foi batizado. Diz assim: quando todo o povo se batizava, Jesus também foi batizado. E enquanto ele orava, o céu se abriu. Jesus estava se batizando e orando. No momento que ele estava orando, o céu se abriu. Agora nós vamos lá para o capítulo 5, ainda no livro de Lucas, versículo 16. Aqui Jesus orou após ministrar a multidões. Diz assim: ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. Vamos dar mais uma andadinha. Agora nós vamos lá no capítulo 6, versículo 12, que foi antes de ele escolher os 12 discípulos dele. 6:12,
diz assim: naqueles dias subiu ao monte a fim de orar e passou a noite em oração a Deus. Mais um pouquinho adiante, agora nós vamos lá no capítulo 9, versículo 18. Aqui Jesus orou antes da confissão de Pedro e antes da sua predição de morte e ressurreição. Fala assim: estando ele orando, em particular, estavam com ele os discípulos, a quem perguntou: quem diz a multidão que eu sou? Aqui Jesus estava orando, né? Agora nós vamos para o capítulo 9, 28, versículo 28 e 29. Isso aqui foi antes da transfiguração dele. 28 diz assim: cerca de 8 dias depois desta palavra, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a fim de orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do rosto e suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Que lindo, né? Agora eu vou pedir para vocês abrirem no capítulo 10, versículo 21. Aqui é o retorno, quando retornaram os 70 discípulos da sua missão. 10, 21, diz assim: naquela mesma hora, alegrou-se Jesus no Espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprouve. Agora nós vamos lá para o capítulo 11, versículo 1. Antes de ensinar os discípulos como orar, ele fez essa oração. Um dia Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou, disse-lhes um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus estava orando e eles pediram para que Jesus ensinasse eles a orar. Agora, capítulo 22, vamos dar uma andadinha rapidinho aqui. 22, do 39 ao 46. Isso aqui foi no Getsemane. Diz assim: Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Quando chegou ao lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra e, pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo no céu que o confortava. Em agonia orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo, exausto de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não te entregues em tentação.
Agora nós vamos lá para o livro, para o capítulo 23, que fala das 2 vezes, estando cravado na cruz, ele fez essa oração. Lá no capítulo 23, do 34 ao 46. O 34 diz assim: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Vou pular já agora lá para o 43, que disse assim: Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E lá no 46 diz assim: Jesus clamou com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isto, expirou. Aqui Jesus orando na agonia, já que estava lá na cruz, né? E agora nós vamos lá para o livro, para o capítulo, vamos voltar lá no capítulo 11. Onde Jesus fala 2 parábolas aqui a respeito da oração. Capítulo 11, versículo 5, que é a parábola do amigo inoportuno. Fala assim: Então lhes disse: Qual de vós terá um amigo que, se este for procurá-lo à meia-noite e lhes disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem à minha casa e não tenho o que lhe apresentar. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para lhe dar os pães, digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhe os pães, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação. Ele dará tudo o que de ele necessitar. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que pedirem? Aqui mostra eu penso assim que aqui Jesus Cristo está mostrando o poder da oração, né? Que se a gente pedir com fé, se a gente orar e pedir ao Pai, que Ele não nos negará. E agora, lá no capítulo 18, do 1 ao 8. A parábola do juiz iníquo. Eu creio que essa o pastor Marcelo falou até na escola dominical, acho que foi na escola dominical, né? Ele falou dessa parábola. Vamos lá, capítulo 18, do 1 ao 8.
Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Olha o poder da oração e a insistência, né? Aqui vai falar da viúva insistente. Havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte a me importunar. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E aí eu vou encerrar por aqui, irmãos, a palavra que eu trouxe hoje sobre a oração. Sendo Jesus o Filho de Deus, ele orava todo o tempo, antes de tomar qualquer decisão, antes de escolher os seus discípulos, quando estava passando por dificuldades, antes da sua morte, ele orou, chorou, clamou ao Pai, mas sobretudo ele foi obediente, pediu ao Pai que sobretudo fosse feita a sua vontade, mesmo ele tendo medo, porque ele era homem também, era Deus em forma de homem. Então, mas ele fez a vontade do Pai, orou, clamou ao Pai. E Jesus, sendo Deus, orava todo o tempo. E eu penso na gente, às vezes, nas dificuldades, né? A gente quer uma mudança em algum familiar, a gente precisa de uma ajuda em qualquer área da nossa vida. E a gente, às vezes, diz assim: ah, mas eu já orei. Será que a gente orou mesmo? Será que a gente ora de verdade? Será que a gente faz aquela oração rapidinha? Eu lembro de uma passagem que dizia que Jesus Cristo ficou 40 dias em jejum, orando e jejuando. E às vezes a gente não consegue fazer 12 horas de jejum, porque a falta do café dá dor de cabeça, porque a gente precisa tomar um remédio, porque não consegue ficar tanto tempo sem comer. E às vezes, quando vem uma daquelas dietas meia maluca, que fica 12 horas sem comer e depois come 12 horas tudo que quer, aí a gente fica 12 horas sem comer. E às vezes, para ter mais comunhão com o Pai, para a gente sacrificar a nossa carne, a gente não quer fazer um jejum, a gente não ora, não dá o primeiro lugar a Deus. Às vezes a gente diz que não deu tempo de orar, e a gente ainda, eu acho que às vezes a gente é meio cara de pau, né? A gente diz que o dia foi corrido, não deu tempo. E se a gente tivesse dado o primeiro lugar a Deus, depois todas as outras coisas a gente fazer, aí a gente teria conseguido orar. Mas às vezes a gente fica o dia inteiro fazendo tudo o que quer, não consegue orar, porque daí fez o dia passou, fez tudo o que queria, chega em casa cansado, aí tá cansado, vou deixar para orar, para ler a palavra amanhã, e ainda que é o mover de Deus na vida da gente, né? Eu falo isso por mim mesmo, que eu tenho aprendido a dar o primeiro lugar a Deus, e muitas vezes eu não orava, não lia a palavra e queria mudanças na minha vida. Então, que a gente venha seguir o exemplo de Jesus, orar antes de tomar uma decisão. Eu tive que tomar uma decisão há pouco tempo, e eu orei e pedi para uma amiga também para orar comigo, e creio que não aconteceu porque foi da vontade de Deus, porque não era para ser. Aí a gente começa a ver as coisas acontecendo e ver que realmente não era para ter sido,
mas eu tenho aprendido a orar e pedir direção de Deus e descansar em Deus. Porque se realmente a gente acredita que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas, então a gente tem que orar e descansar, né? E aí a palavra que eu queria deixar para vocês hoje, que eu queria compartilhar com vocês, é essa, que a gente possa imitar Jesus Cristo e orar em todo o tempo. Orar para dar graças, orar para agradecer, orar na dificuldade, orar pedindo direção daquilo que de decisões que a gente precisa tomar, que a gente possa estar em constante oração. Porque aqui, como diz na palavra de Deus, se um pai que se compadece do filho não dará pedra ao invés de pão, quanto mais o nosso Pai, né? Nosso Pai tem o melhor pra gente, o nosso Pai, o nosso Deus maravilhoso, tem o melhor para cada um de nós. E se às vezes aquilo que a gente tem pedido a gente não tem alcançado, ou é porque a gente não tem orado e acreditado mesmo, ou porque não era para si mesmo e que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. A palavra que eu tinha era essa. Desejo uma boa semana para todos vocês, uma quarta-feira abençoada, uma quinta-feira, um resto de semana. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E parabéns, gringuinha, pelo aniversário, que Deus te abençoe, que tu continue sendo essa pessoa maravilhosa que tu é. Muito obrigada pela tua vida. Eu dou graças a Deus por ter te conhecido, porque Deus colocou tu nos meus caminhos. Obrigada. E obrigada, irmãos, pela vida de cada um de vocês. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês também. E logo, logo, eu creio que a gente vai estar comemorando todos esses aniversários aí, todos juntos. Amém? Boa semana a todos. Amém.